Bom, antes de começar o vídeo de hoje, alerta de gatilho. No caso de hoje, no vídeo de hoje, eu vou abordar crimes em série, violência contra a mulher, violência sexual e, claro, um pouco de racismo. O vídeo de hoje, a censura é para maiores de 16 anos. Se são assuntos sensíveis para você, fecha o vídeo. Prim. Obrigada, Prim Preto e Branco. Oi, zumbis! Eu sou a Pri, esse é o canal Necrotério e esse é mais um vídeo do nosso Sexta de Crime. E sim, eu finalmente criei vergonha na cara e comprei um fone de ouvido sem fio para poder não ter aquele fio aqui no meio do caminho me atrapalhando. E bom, o caso de hoje é sobre algo que não é um assunto tão falado, que é um assassino em série preto. Sim, existem assassinos em série negros, porém, por conta do racismo, eles não são tão divulgados na mídia, né? Não são tão midiáticos quanto um cara branco atacando minas brancas. E o caso de hoje, cara, ele ressurgiu à tona por conta de uma entrevista recente do assassino. É sobre o caso Samuel Little que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. E eu voltei. Bom, Samuel Little nasceu Samuel McDowell em 7 de junho de 1940 em Reynolds, no estado da Geórgia. E ele faleceu em 30 de dezembro de 2020 no hospital da prisão estadual da Califórnia. A mãe de Samuel, eu não consegui uma informação precisa sobre ela. Eu não encontrei o nome da mãe de Samuel, apenas que ela era, de acordo com o próprio Samuel, uma garota de programa adolescente e que ela talvez teria dado à luz a Samuel ainda na cadeia, isso, claro, de acordo com a polícia, mas esse desencontro de informações me deixou meio incerta. Não se sabe ao certo qual das duas versões é a oficial. Bom, Samuel também foi criado por sua avó em Lorraine, no estado de Ohio, e entre os 7 e 8 anos, ele já, em entrevista para o FBI, assumiu que já tinha vontade de estrangular garotas. Aos 11 também ele já fantasiava em cometer crimes contra garotas, assassinatos contra garotas. E ele nessa época frequentava a Hawthorne High School, mas ele largou a escola aí em meados dos anos 50. Aos 13 anos, ele foi pego furtando e ele foi então levado para a Boys Industrial School, um reformatório também no estado do Ohio, e foi também por essa época que ele abandonou os estudos. Na mesma época também ele passou, assim que ele saiu do reformatório, ele passou a cometer crimes maiores, como assaltos à mão armada, roubos, fraude, dirigiu bêbado e até mesmo crimes relacionados a entorpecentes. Ainda na adolescência, Samuel foi preso em Omaha por furto e pegou um ano no centro de detenção juvenil, e um ano mais tarde ele mudou de estado. E foi também nessa época que ele já havia sido preso mais de 25 vezes. Em 1971, ele, já tendo sido preso mais de 25 vezes em mais de 19 estados, foi nesse ano que a primeira vítima... Ficou bosta. Ficou manhaca. Bom, ainda na adolescência, Samuel foi preso em Omaha por furto e um ano mais tarde ele foi para o centro de detenção juvenil por invadir uma loja. Mudou-se de estado algumas vezes e em 1971 Sam já havia sido preso mais de 25 vezes em torno de 19 estados, e foi nesse ano que a primeira vítima de assassinato e violência sexual foi confirmada.
1971, dia de Ano Novo, a jovem Mary Brosley, de 33 anos, foi encontrada. O corpo de Mary Brosley foi encontrado por um homem e seu filho que caminhavam ali pelo local. A polícia não tinha certeza de que havia sido um crime, porque o nível de álcool no sangue de Mary Brosley era de 0,29. E claro, Mary Brosley era uma mulher negra. E, gente, era noite de Ano Novo. A gente entende a pessoa tá um tantinho bêbada, né? Nessa época também eu tenho que lembrar vocês que os Estados Unidos passavam pela época da segregação racial, onde o racismo era algo ainda muito mais exacerbado do que ele era hoje. Bom, mais alguns anos se passam e em 1974, mais uma vítima é encontrada. Martha Cunningham, de 34 anos, também uma mulher negra, desapareceu em Knoxville, no Tennessee, e ela foi encontrada morta, coberta de hematomas. A roupa íntima da Martha estava parcialmente removida, tinha sido parcialmente removida, estava ali na região das pernas. O vestido de Martha tinha sido levantado, a bolsa e as joias de Martha haviam sido levados. Mas ainda assim, tanto a polícia quanto a autópsia não encontraram a causa da morte e nenhum sinal de crime. E claro, ela ainda estava indo para a igreja. 1976. Nessa época, Sam Little estava preso em Dale County, na Flórida, e ele desenhava suas vítimas. Foi nessa época, então, que ele começou a desenhar suas vítimas. E esse foi um dos motivos que fizeram de Sam Little um dos assassinos mais conhecidos. Bom, ele teve, então, permissão para pintar um mural na cadeia com figuras históricas e chegou até a dar entrevistas dizendo que ele havia começado a desenhar ainda na prisão. E foi nesse ano também que Samuel Little fez mais uma vítima, essa sobrevivente. Porém, eu não encontrei o nome, não encontrei nada relacionado a essa vítima. Apenas que ela conseguiu escapar e fugiu de Samuel e conseguiu bater numa porta para pedir ajuda. Mais do que isso, eu realmente não encontrei. 1977, mais uma vítima fatal. Mary Ann Jenkins tinha 22 anos e também era uma moça negra. Era de Illinois e ela foi encontrada nua. E a polícia acreditava que a causa da morte de Mary Ann tinha sido por raios ou trovões ou relâmpagos, como vocês chamem aí. De novo, gente, Estados Unidos estava na época da segregação racial. O racismo era muito mais exacerbado. E claro, por serem mulheres pretas, garotas de programa e também usuárias de drogas, a polícia não levava muito crédito às queixas dos crimes. Agora a gente vai pular para 1994. Eu não encontrei nada referente ao Samuel dos anos 80, então por isso esse pulo. Mais uma vítima. Jolana Jones, de 26 anos, mais uma moça preta, de Pine Bluff, no Arkansas, era mãe de 2 crianças, também foi encontrada nua e a autópsia não revelou sinais de trauma ou sinais de agressão, mas encontraram sinais de cocaína no sangue de Jolana. Bom, se não ficou claro para vocês, o padrão de vítimas do Samuel eram mulheres negras, usuárias de drogas, garotas de programa, pessoas que o próprio Samuel Little, em entrevista ao FBI, que eu vou deixar o link para a entrevista aqui na descrição do vídeo, dizia que não eram pessoas importantes. E também as denúncias das sobreviventes não eram levadas a sério, justamente por conta de serem esse tipo de vítima. E o modus operandi dele era basicamente encontrar essas vítimas em bares ou nas ruas, oferecer carona, e era aí que as agressões aconteciam, tanto as físicas quanto as sexuais. E ele
agredia as vítimas de forma a não deixar marcas. Sim, Samuel fazia isso. Por isso que às vezes a polícia também não encontrava sinais de agressão. Bom, vamos falar da prisão final, real, oficial de Samuel Little. Ele foi preso em 2012 em um abrigo no estado do Kentucky e foi enviado para a Califórnia sobre uma acusação envolvendo o tráfico, venda de entorpecentes, algo relacionado às drogas. Bom, com o DNA, lembrando que a gente está falando de 2012, então com exames de DNA, a polícia conseguiu confirmar o envolvimento de Samuel Little em casos de assassinato e reabriram alguns casos arquivados. Em 25 de setembro de 2014, ele foi condenado à sentença perpétua, condenado à prisão perpétua, e em 2012, então, ele foi entrevistado pelo FBI, onde ele confessou a morte de mais de 93 mulheres, das quais 50 o FBI conseguiu identificar. O FBI ainda alegou que o Samuel tinha uma memória fotográfica muito boa. De novo, eu vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição do vídeo. Bom, ele cumpria a pena na prisão estadual da Califórnia quando ele morreu em 30 de dezembro do ano passado, 2020, aos 80 anos. Vou abaixar um dos fones porque eu não estou me escutando. Bom, esse caso me chamou a atenção porque ele ressurgiu das cinzas agora esse ano por conta dessa entrevista do FBI, que também ressurgiu das cinzas, ou pelo menos foi o que apareceu para mim nas minhas pesquisas. E eu acho interessante trazer isso porque quando se trata de crimes contra pessoas pretas, a justiça é muito falha. A justiça é sim racista. E eu acho interessante trazer e falar desses casos porque eles existem. Tem pouca informação, não é tão midiático, mas eu acho interessante falar sobre esses casos. E vocês, me digam nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desse caso, se tem alguma coisa que eu deixei de mencionar ou que eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas, e você quiser compartilhar também, deixa nos comentários. E claro, de novo, as minhas fontes e a entrevista do Samuel para o FBI vão estar na descrição do vídeo. A entrevista, ela está em inglês, então se você sabe inglês, se você entende inglês, vale a pena você dar uma conferida. Eu vou ficando por aqui, esse é mais um Sexta de Crime, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu fui!